Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Irmã Alice, você bem-vinda. Barroso, a mãe da nossa irmã Marta, novamente aqui conosco. As duas jovens atrás, a Carioca e a Ciência. Irmãos, hoje eu quero trazer para cada um de nós e falar aqui sobre lealdade. A palavra do Senhor, em Samuel, fala de dois jovens. Um era filho do rei, poderia ser o herdeiro do trono, e o outro havia sido escolhido para herdar aquele trono. Aqui nós vemos a história de Jonatas, filho de Saul, e Davi. Jonatas era o filho mais velho do rei Saul. Pela descendência, pela ordem, ele deveria herdar o trono do seu pai. Mas, pelas falhas a qual o rei Saul havia cometido, ele já estava sendo designado a sair daquele trono. E esse trono teria um novo rei, o qual seria Davi. Só que Jonas, ele poderia simplesmente ter buscado matar Davi. Jonas, ele poderia brigar para herdar. E pela força dele, ele poderia não querer deixar Davi ser o novo rei de Jerusalém. Porém, Jonas achou-se graça em Davi. E Jonas, ele tinha uma amizade com Davi. Jonas, nós vemos lá aqui, só para nós conferir, nós vemos aqui em 1 Samuel, capítulo 20, no versículo 16, diz assim, ó: assim fez Jonas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeria da mão dos inimigos de Davi. E Jonas fez jurar a Davi de novo, por quanto o amava, porque o amava com todo o amor de sua alma. Nós vemos aqui que Jonas, ele amava a Davi. E Jonas, ele queria proteger a Davi, pois Saul estava buscando tirar a vida daquele homem. Não só Saul, mas outros também poderiam tirar a vida de Davi. Só que não é este o ponto que eu quero trazer. Eu falo em lealdade porque nós vamos ver, no decorrer da história, que Jonas e o rei Saul foram mortos em uma batalha. Só que Jonas, ele tinha um filho. Ele tinha um filho, e após ele ser morto, este filho, uma pessoa que cuidava dele, ao fugir daquela cidade, para que os inimigos não viessem matar aquela criança, Jonas, ele cai, acontece um acidente. Então, o filho de Jonas, ele vai ficar aleijado, como fala a palavra. E esse filho de Jonas se chamava Mefibosete. Mefibosete era o filho de Jonas. E Mefibosete, ele era uma criança normal. Porém, aos 5 anos, nessa saída, nessa fuga, em um acidente que pode ter acontecido, ele ficou aleijado, coxo, como falava, das duas pernas. Então ele ficou inválido naquela situação. E Jonas foi levado a uma cidade chamada Lodebar, um lugar de nada, lugar de esquecidos, de terra seca, lugar onde não se achava agrado algum ali. E Mefibosete foi levado até lá. Só que não é, como eu falei, é sobre isso que eu vou falar, sobre a lealdade de Davi com seu amigo Jonas. Porque Davi, ele poderia dizer que ele devia a sua vida a Jonas. Então ele tinha uma lealdade. E Davi, quando ele está no reino, quando ele consegue o reinado, após batalhas, povos inimigos que ele vinha derrotando, e ele consegue chegar ao trono e estar reinando, ele procura saber se havia algum descendente da casa de Saul. Porém, nós sabemos que o correto seria matar todos, porque poderia aquele que crescer, levantar-se diante e ficar forte e querer tomar vingança. Porém, Davi
não olhou sobre isso aí. Ele só olhou que ele queria demonstrar ainda algum gesto de amor ou carinho pelaquele seu amigo Jonas. Então, abra suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Nove. 2 Samuel, capítulo 9. Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor a Jonas. Olha só o que ele fala: para que ele faça bem por amor a Jonas. Ele poderia perguntar se existia alguém para que ele pudesse ainda vir matar, acabar com toda a descendência. Versículo 2 diz assim: E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. 3. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. 4. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Nós vemos até aqui essa busca de Davi por algum descendente. E Davi soube que havia esse filho de Jonas, Mefibosete, que estava em Lodebar. E Davi foi ao encontro. Davi poderia simplesmente mandar lá: vai lá e traz ele. Mas Davi foi até o encontro. E aqui ele fala, diz assim, ó, da casa de Saul, no 3, o segundo ponto. E disse o rei: ainda há algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Ele queria retribuir, ele queria cuidar, ele não queria exterminar totalmente aquela descendência. E nós vemos aqui que era Mefibosete, filho de Jonas, aquele amigo do rei Davi. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Mefibosete, naquele momento, ele se prostrou diante do rei Davi como um servo. Ele não era aquele homem a qual estava buscando tomar de volta o reinado, no caso ali, de seu avô, Saul. Ele entendeu-se que ali ele era um servo, e que ele estava diante de um rei, a qual foi escolhido, que era Davi. 7. E disse Davi: não temas, porque de certo estarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Aqui, Davi queria restituir tudo aquilo que pertencia a Saul, avô de Jonas. Ele queria restituir toda a terra, toda a propriedade. E ele queria que Mefibosete sentasse à sua mesa. Mefibosete iria viver ali junto com o rei. Ele ia comer junto da mesa do rei. E nós vemos aqui que Davi não queria tomar aquele como servo.
E Davi não estava interessado em ter as terras daquele povo de Saul, porque ele queria restituir tudo. Ele queria entregar tudo novamente àquele descendente. E ele queria que aquele descendente estivesse junto com ele à mesa. 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo? Para que tu teres olhado para um cão mortal como eu. Olha só, aqui Mefibosete, ele se sentia como um cão mortal, como fala a palavra. Aqui ele estava no lugar de ninguém. Ele estava num lugar que era esquecido, onde não havia ali riquezas, onde não havia ali terras boas, frutas boas. Então, por que o rei iria se lembrar daquele homem que estava ali? Qual seria o sentido de tudo isso? Davi ir de encontro a este moço e buscá-lo. Por que iria acontecer isso? E ele se pergunta, como nós vimos aqui no final: para tu teres olhado para um cão mortal, para um cão morto, tal como eu. Olha só, nós vimos aqui, como eu falei no começo, a lealdade. Davi ele estava sendo leal àquele a qual ele teve como amigo, aquele a qual o ajudou, que era Jonatas. Então ele sabia que ele tinha um dever, ele era devedor de alguma coisa. Embora ele fosse rei, embora ele tivesse tudo, embora todo o povo obedecesse, embora ele tivesse um grande exército esse a qual tomou vários exércitos, ele destruiu vários e tomou vários exércitos para ele. Ele tinha muitos homens a seu favor. Então, qual seria o sentido realmente de Davi estar em busca de um homem que até aleijado era, que até tinha deficiência? Qual seria o que ele iria ter em troca disso? Qual seria a sua recompensa em ter este homem? Mas aqui nós vemos a lealdade de Davi. Nós vemos um homem que, embora ainda fosse rei, embora ainda tivesse todo o poder, mas ele lembrou-se daquele a qual o amou, daquele a qual o protegeu, e foi Jonatas. Então chamou logo Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhareis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, te continuar a comerá o pão à minha mesa. E tinha Zipa 15 filhos e 20 servos. Zipa, este homem aqui, ele agora seria como um servo além de Mefibosete. Não somente ele, mas também os seus filhos e também os seus servos. Zipa aqui iria começar a cuidar de Mefibosete. Iria guardar a vida daquele homem. Iria cuidar das suas terras. E Davi coloca em mãos tudo isso para que Zipa pudesse vir administrar. E disse Zipa ao rei: não, conforme a tudo quanto meu senhor, o rei manda, e seu servo assim fará. Teu servo, porém, Mefibosete comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos os quantos moravam em casa de Zipa eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Embora Mefibosete tivesse as suas terras, tivesse os seus servos, ele continuou a comer na mesa do rei. Ele era tratado como uma pessoa que pertencia à realeza, pois havia sim um tratamento diferente. Aqueles que viviam debaixo do rei viviam assegurados, viviam em regalias. Para eles não haveria nenhum tipo de falta de alimento, eles não teriam nenhum tipo de perda alguma em nada.
Eles não tinham nenhum tipo de deficiência, necessidade alguma. Eles viveriam bem. E o rei Davi aqui, ele pôs a condição de que Mefibosete ainda estivesse à mesa junto com ele, embora já tivesse sido restituído tudo quanto era de seu avô Saul. E aqui nós vemos a benevolência, como eu já falei, a lealdade de Davi ao Jonatas, o seu amigo. Mas Mefibosete parecia que para ele as coisas não andavam sempre bem. Porque se nós vamos ver mais à frente do texto, nós vamos ver que o reinado de Davi começou a ser perseguido pelo seu filho Absalão. E começou ali uma guerra entre Absalão e seu pai. Absalão estava perseguindo. E Mefibosete estava em sua casa, quando Ziba, o seu servo, simplesmente fugiu, o abandonou. E nós vamos ver mais na frente. Abram aí as suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 19. Deixa eu ver aqui. Isso. Capítulo 19. Nós vamos ver aqui que após Mefibosete ter sido abandonado por Ziba, no meio daquela confusão, no meio do que estava acontecendo, nós vamos ver que aqui ele ficou como um traidor ao rei Davi. Foi essa a impressão que Ziba passou para Davi. Porém, até então, depois de tudo aquilo que aconteceu, quando o rei novamente se estabeleceu, voltou ao seu local, Mefibosete foi ao encontro do rei, como fala aqui no verso 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés. Mas esse Mefibosete que nós estamos falando aqui, eu acho que ele já é o filho de Saul mesmo, né? Porque também havia Mefibosete, que era o filho de Saul, tio no caso de Mefibosete, filho de Jonas também. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, e não tinha feito a barba, nem tinha lavado os vestidos, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrasse com o rei Davi, disse o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, e meu servo me enganou, porque teu servo dizia: abandonarei o jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais, no 27, demais disto, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa, e o que mais direito tenho eu a clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda falas mal de teus negócios? Já disse eu: tu e Ziba repartirá as terras. Aqui ele queria que as terras da qual foi dada fossem repartidas, porque entendeu como se fosse um abandono. Porém, aqui nós vemos o melhor, no 30. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz a casa. Nós vemos aqui que não é uma questão de querer ter novamente aquilo a qual pertencia à sua família. Nós vemos aqui que já era mais uma questão realmente também de honra de Mefibosete ao rei. E aqui nós vemos esse Mefibosete como um homem que tinha gratidão ao rei, pois ele foi lembrado, ele foi tirado de um lugar a qual ele já era esquecido. E ele
foi levado à casa do rei, ele esteve diante do rei. E nós vemos aqui também um homem que havia sim humildade, porque ele poderia, naquele momento mesmo, a qual o rei foi buscá-lo em Lodebar, ele poderia simplesmente dizer: eu não vou, eu não estarei lá, pois ele poderia alegar que Davi havia tomado o rei de Saul. E não era bem assim. Tudo não aconteceu dessa forma. Davi não ganhou de forma injusta ou ilegal o reinado de Saul. Foi uma escolha que aconteceu. E nós vemos a humildade desse homem, pois ele poderia simplesmente chegar e dizer: não, eu já vivo aqui, eu já estou esquecido, então que me deixes aqui mesmo. Não há necessidade alguma de sair deste local. Mas não, ele foi junto com o rei e lá esteve junto com a sua mesa. Nós também podemos aprender o contentamento. A pessoa que está contente com aquilo que já tem. A pessoa que está contente com tudo que tem. Pois não era uma questão de ter os bens ou as terras. Era uma questão de, aqui talvez, estar em paz. De buscar viver bem, em paz. Como ele foi aberto no final. E disse Mefibosete ao rei: tome também ele tudo. Ele quem? Sim, poderia ter ficado realmente com tudo a qual o rei já havia dado. Ele não queria nenhuma restrição da metade daquilo, porque Davi aqui, ele ficou na dúvida. Ele não sabia quem estava falando a verdade, se era Ziba ou se era Mefibosete. Então, para não ser injusto, ele queria repartir aquelas terras. Então, Mefibosete, ele disse que poderia ficar tudo com Ziba. Ele não queria mais parte alguma. Então, nós podemos aprender, irmãos, aqui em Samuel, sobre a história de Jonatas, Davi e Mefibosete, uma questão de lealdade, como eu bem falei. Nós podemos ver também a gratidão deste homem por ter sido lembrado, um homem a qual já estava esquecido. Nós podemos ver a humildade de um homem que poderia também ter negado e viver, continuar aonde ele estava. E um homem que estava contente pelo que já tinha, contente pelo que já era. Porque muitas das vezes nós estamos assim, incontentes, nós estamos descontentados com alguma coisa e sempre buscamos querer ter um pouco mais. E nessa perda de buscar um pouco mais, nós vamos perdendo o maravilhoso tempo que temos de estar com os irmãos, de estar se alimentando da palavra, de estar em oração. Porque nós somos assim, nós ficamos buscando sempre algo a mais que possa nos trazer um contentamento no momento. E quando isso chega em nossas mãos, parece que logo o brilho se apaga. Logo o encanto deixa de ser encanto. E nós simplesmente esquecemos ali em algum lugar aquilo a qual nós tanto queríamos. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eterna, ela dura para sempre. Quando nós sempre lemos a palavra, nós vemos o quão grande nós podemos, quão grande como coisa podemos aprender com a palavra de Deus. Nós podemos passar pelo texto 10 vezes. As 10 vezes vão ser diferentes. Nós vamos aprender algo novo e vamos enxergar algo que nós não havíamos enxergado naquele contexto, naquela situação. Então aqui nós vemos a lealdade de Davi com Jonas. E nós vemos um filho de Jonas, um homem a qual foi lembrado, um homem a qual não foi esquecido. E às vezes, se você se achar nessa situação que foi esquecido, que o irmão te esqueceu, que alguém te esqueceu, quem tu achava que te amava te esqueceu, você não é esquecido. Deus sempre há de lembrar de você. Em algum momento vai chegar alguém que vai te resgatar, vai te tirar daquele lugar. Não é o lugar, não é a circunstância, não é o momento, mas sempre Deus está lembrando de mim e de você. Amém? Essa é a mensagem que eu trazer para cada um de nós. E falando deste lugar, eu trouxe esse texto hoje porque o irmão Cláudio, nosso irmão chileno, na verdade, nos disse que encontrou o nosso irmão César lá na Praça da Estação, no centro de Fortaleza. E nós sabemos que ali é um lugar também de ninguém. É um lugar de pessoas que estão entregues às suas paixões, ao seu desejo, pessoas que não têm mais o controle de si, pessoas que acham que não tem mais valor algum e vão viver ali naquele local como mendigos, pedintes, buscando obter dinheiro para tratar os seus vícios. E que nós possamos estar orando pelo César, sabe? Porque é alguém que nós conhecemos, nós sabemos sim
É uma escolha dele. Ele que decidiu estar lá. Mas nós também sabemos que ele pode um dia acordar, enxergar e sair deste lugar. E que ele possa sair com vida, que não possa ser tarde, que ele não possa ser esquecido lá, mas que ele possa ser lembrado em nossas orações. E que nós possamos um dia ainda poder vê-lo novamente no nosso meio. E se não vermos, nós possamos continuar sempre orando. Amém? Amém? Vamos estar de pé. Vamos estar orando pelo nosso irmão Léo também. O irmão Leonardo, que é o nosso irmão lá de Aquiraz. Nós não temos contato com ele, mas nós sabemos da sua luta contra a doença que ele está tendo. A doença voltou, como todos já sabem. Nós não vamos estar esquecendo do Leonardo, possamos estar orando por ele, pela sua família, para que possa, se for da vontade de Deus, haver um renovo de vida naquele homem, que possa restaurar a saúde. Pois nós sabemos que para Deus nada é impossível. E que ele possa continuar buscando ao Senhor, que ele possa continuar firme. E que se for o Senhor vir buscar, que ele possa ir em paz, que ele possa ir tendo uma aliança com Cristo Jesus. Quarta-feira estamos reunidos com o nosso estudo em Marcos. Continuaremos ali com o nosso irmão Mateus. Que nós possamos dar uma boa semana. Que Deus possa nos guardar e nos proteger. Oremos. Senhor Deus, é maravilhoso. Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida ao qual o Senhor nos deu. Eu te agradeço pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia qual o Senhor tem por cada um de nós. Senhor, aqui estamos como igreja, reunidos como irmãos. Que nós possamos, Senhor, sempre buscar estar nessa comunhão. Que nós possamos livrar-nos um do outro. Que nós não venhamos estar sempre esquecidos um dos outros em orações. Que nós possamos estar intercedendo pelos nossos irmãos. Não só eles, a qual os nossos olhos podem alcançar, mas os nossos irmãos que estão em outras cidades, que estão em outros locais, estão em outros bairros aqui de Fortaleza, estão em outros lugares do mundo, pois nós sabemos que mundo afora existem verdadeiros cristãos, homens e mulheres que são verdadeiros adoradores do Senhor, homens e mulheres que aguardam a tua vinda, homens e mulheres que necessitam da tua vida, que buscam que o Senhor possa chegar. Senhor, nós sabemos que os dias são maus, os dias estão maus. Nós sabemos que a maldade tem dominado esta terra, o amor, o descontentamento, a desilusão que temos, a angústia, a solidão. Tudo isso, Senhor, é algo que vem querendo matar aquilo que o Senhor nos deu de tão grande, que foi esse Espírito a qual vive dentro de cada um de nós. E aqui estamos como igreja. O Senhor nos deu um novo Espírito, um Espírito este que pode estar sempre selado, blindado. Este Espírito novo a qual o Senhor nos deu, o Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida. E, Senhor, nós não venhamos esquecer que os nossos nomes estão lá, para que nós não venhamos cair em pecado, para que nós não venhamos apagar, ocultar o nosso nome, a qual já está no livro da vida. E se porventura, Senhor, falharmos ou cairmos, que o Senhor possa nos perdoar, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos realmente buscar viver segundo a tua vontade, não mais a nossa. Senhor, tome em tuas mãos a vida ali do César, que está naquele lugar, Senhor, no centro de Fortaleza. O nosso irmão chileno o viu lá e nos entristecemos, ó Deus, por ver este homem nessa situação. Mas, Senhor, que nós possamos lembrar dele, que nós possamos estar em oração por ele, para que ele possa, Senhor, sair dali. Não só ele, mas muitas vidas que ali estão, muitas famílias que ali foram destruídas, muitas histórias que ali tem, por cada pessoa que ali vive naquele local. Senhor, tome em tuas mãos a vida do Leonardo. Tu sabes o que este homem tem sentido, tem passado, nesses dias, nesses meses, que ele tem lutado contra essa doença. Mas, Senhor, ele fez uma escolha. E que essa escolha, Senhor, possa permanecer dentro dele, que possa continuar vivo dentro dele essa chama, esse Espírito a qual o Senhor deu. Esse Espírito Santo a qual possa estar habitando nele. Que ele possa estar tranquilo no Senhor. Que ele possa saber que o Senhor pode fazer o melhor. E que nada, Senhor, vai passar despercebido diante dos teus olhos. Não somos esquecidos de forma alguma. Toma, Senhor, em tuas mãos a Leonardo,
a vida da sua família, ali, sua esposa, seu filho, seus filhos, pais, irmãos, todos naquela localidade, Senhor. E que se for da tua vontade, que nós possamos ver aqui neste meio. E que se não for, Senhor, dá bom ânimo, dá alegria e contentamento a cada um daqueles que ainda possam estar vivos e podem contemplar uns aos outros. Que nós possamos, sim, Senhor, continuar firmes no teu caminho. Senhor, nos dá uma boa semana, nos dá um bom retorno aos nossos lares, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém.